Vamos aqui para o Brasil porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o Brasil não vai parar de negociar com os Estados Unidos em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. A Aline Beckett está de volta aqui com a gente. O que mais disse o ministro nessa entrevista, Aline? Nonato, o ministro deu uma entrevista hoje mais cedo à rádio CBN em São Paulo. Ele destacou alguns pontos em relação a esse tarifaço anunciado por Donald Trump de 50% em cima ali dos nossos produtos. Ele chegou a destacar que o Brasil não está sozinho nessa disputa contra os Estados Unidos com relação a essa tarifa, que nós enfrentamos um cenário global de dificuldades e que isso é influenciado muito ali por movimentos políticos da extrema direita. Ele falou que há uma ameaça à democracia, aos interesses nacionais, reforçando que isso tudo aqui no Brasil está associado à família Bolsonaro, que está concorrendo contra os nossos interesses nacionais. Ele chegou a dizer também que a diplomacia do Brasil segue ativa, encabeçada pelo ministro e também vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem conversando com os setores produtivos, os setores que serão mais afetados por essa tarifa de 50%, para poder buscar uma solução em relação aos Estados Unidos. A diplomacia brasileira, ela segue aí em atividade, planejando essa negociação. Há um plano de contingência também. O ministro disse que o governo brasileiro já está preparando todos os cenários possíveis, aguardando também, inclusive, as respostas à carta que foi enviada aos Estados Unidos e que os Estados Unidos ainda não respondeu. Ele disse que há uma proporcionalidade e moderação, não podemos agir da mesma forma que os Estados Unidos, ou seja, não vai haver uma retaliação direta com as empresas americanas em relação a esse tarifaço. Ele descartou o PIX, disse que o PIX está fora de questão, apesar dos ruídos que foram levantados e também de uma suposta investigação realizada pelos Estados Unidos em cima do PIX, que é brasileiro. Ele disse que não há aí nenhuma medida de retaliação em relação ao PIX, está fora de questão. Em relação à lei da reciprocidade, embora a proposta seja ali por um parlamentar bolsonarista, essa lei ela é vista como um instrumento para poder chamar a atenção sobre a irracionalidade das tarifas, não como uma retaliação imediata, que é o que muitos vêm falando, que a lei de reciprocidade só poderia ser utilizada ali no último caso, nos últimos dos últimos, quando não conseguir de fato fazer uma negociação com os Estados Unidos, na mesa ali, essa articulação com o governo brasileiro e o governo americano, aí sim seria aplicada uma medida ali da lei de reciprocidade, mas ninguém consegue conversar normalmente com Trump. Foi o que Haddad, o ministro da Fazenda, chegou a falar hoje nessa entrevista, que ninguém consegue ali conversar normalmente com Trump. Em relação à meta fiscal para 2026, ele garantiu que não haverá uma revisão da meta fiscal para 2026 e que o governo vai entregar o melhor resultado fiscal dos últimos 12 anos. Em relação à diversificação de mercado, ele explicou que uma parte é significativa das exportações para os Estados Unidos, poderá ser redirecionada para outros parceiros, mas isso vai levar um tempo. As ações estão sendo feitas a nível de empresas, não de setores inteiros. Então, a gente chegou a separar um trecho da sonora do ministro Haddad sobre toda essa situação em relação ao tarifaço. Vamos ouvir. Numa situação como essa, de agressão externa injustificável, o Ministério da Fazenda se prepara para, conforme eu disse, para todos os cenários. Então nós temos plano de contingência para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo presidente da República. Mas eu insisto em dizer, o Brasil jamais saiu e jamais sairá da mesa de negociação, porque não há compreensão da nossa parte de que essa situação perdure para benefício mútuo, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Pode ser que nós tenhamos que recorrer a instrumentos de apoio a setores que injustamente estão sendo afetados, e são setores que têm relações de décadas com os Estados Unidos. Bom, então o ministro chegou a reforçar aí que o Brasil vai continuar no campo diplomático tentando fazer essa negociação e que a diversificação dos mercados ela pode acontecer. Parte dessas exportações que vão para os Estados Unidos podem ser redirecionadas, mas isso leva um tempo, segundo Fernando Haddad, viu, Nonato?
Muito obrigado, Aline Beckett, direto de Brasília. Assunto também para a gente tratar aqui com o nosso comentarista, o Alan Gani. Segue aqui no estúdio com a gente. Ô Gani, são várias as possibilidades aí que o ministro está dando e trazendo nessa entrevista. Por outro lado, como você estava anteriormente, o distensionamento parece distante. Exatamente, né? Ele acabou de confirmar isso, Nonato. O que preocupa, evidentemente. Agora, o que ele deve continuar fazendo é justamente, mesmo com a tarifa de 50%, continuar negociando. Ele não deve escalar colocando tarifas recíprocas, porque daí a gente vai dobrar o problema. Aliás, eu digo mais. Colocar uma tarifa protecionista contra os Estados Unidos é pior do que a gente ter uma tarifa de protecionista para exportar para os Estados Unidos, porque isso traria inflação, isso prejudicaria várias indústrias que dependem de tecnologia e equipamentos dos Estados Unidos. Portanto, a saída que tem é insistir exaustivamente no caminho da negociação, enquanto isso vai abrindo outras frentes, ou seja, vai diversificando, vai costurando acordos comerciais com outros países, mas jamais colocar a tarifa recíproca. Inclusive o próprio Ronald Reagan tem um vídeo aí que é emblemático, circula nas redes sociais, dizendo o seguinte: quando você coloca um protecionismo contra o outro país, dá numa primeira impressão uma sensação de que você tem uma vantagem, né? Que o seu país saiu beneficiado, mas na verdade é exatamente o contrário, dizendo Ronald Reagan. Ou seja, o protecionismo acomoda a indústria nacional, o protecionismo faz com que essa indústria viva de subsídios do governo, traz inflação para o país. Portanto, o Brasil não deve aplicar tarifas recíprocas, seguindo a receita do próprio Ronald Reagan. E falando em tarifas recíprocas, né, a gente sabe que o governo tem já à mão a lei da reciprocidade, mas então nesse primeiro momento o Brasil não deveria ir por aí, né? Mas deveria ficar com ela na manga ali o tempo todo para negociar nessa tentativa de, olha, eu tenho aqui a lei da reciprocidade, mas vamos tentar negociar, vamos achar um caminho que seja bom para os dois lados. Soraya, legal sua pergunta. Eu acho que é uma arma, né? Você ter essa carta na manga, uma arma muito pequena, porque, para os Estados Unidos também se acaba prejudicando, colocando tarifas contra eles, mas é uma arma perto do que os Estados Unidos podem fazer com a gente, é uma arma pequena. Portanto, você pode sim deixar na manga, mas sem utilizar um tom beligerante contra os Estados Unidos e sempre buscar o caminho da conciliação. Quer dizer, você vai só para o tom mais beligerante como a última opção. Caso contrário, mantenha o caminho diplomático e mantenha também a abertura a outros mercados. Vamos lembrar que quando os Estados Unidos colocam 50% contra o Brasil, eles também estão saindo no prejuízo. É essa leitura aqui que eu estou tentando passar para a nossa audiência. Por quê? Porque você está encarecendo, né, produtos para a população dos Estados Unidos. No caso aí, produtos ligados ao agronegócio. Portanto, o protecionismo é um remédio que volta contra si mesmo. Ele pode virar contra a própria força da economia americana. Exatamente. Né? Agora, Nelson Kobayashi, diante disso tudo que o ministro Haddad falou nessa entrevista na manhã de hoje, tem também a questão política em relação ao presidente Lula, porque muitas vezes o presidente Lula está em algum reduto com seus apoiadores ou em algum tipo de inauguração ou algo desse gênero e desanda a falar de improviso, e a coisa acaba não tendo sintonia com aquilo que o ministro está pregando. E talvez nesse momento o ideal seria você ter um discurso único, não, Kobayashi? Sim, mas parece que não há um discurso único. O presidente Lula tem um discurso muito mais incisivo, mais crítico às ações do presidente americano do que o vice-presidente, o ministro da Fazenda e alguns outros do governo que estão tentando resolver pela via diplomática. O presidente Lula é naturalmente um analógico na era digital. E quando ele fala ali para sua plateia, talvez não tenha de pronto a dimensão de que de imediato essa informação já chega nos Estados Unidos. Então, ele que se acostumou a fazer discurso para os estudantes nos encontros da Uni, para os militantes sindicais nos encontros dos sindicatos, a mesma coisa para o MST, falando para a plateia em outra época, hoje ele precisa considerar que o que é dito por ele chega no mesmo tempo, em tempo real, também para o mundo todo. E em relação aos efeitos políticos disso tudo que está acontecendo, talvez o presidente Lula até queira que, de fato, a taxação entre em vigor,
porque politicamente, tirando de fora dessa análise todo o impacto negativo econômico no Brasil, politicamente ele está ganhando com isso, porque para a maior parte da população tem se entendido que isso vai ficar na conta do Bolsonaro. Aliás, o presidente Lula está insistindo nesse discurso de empurrar o efeito negativo de tudo isso para a conta do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. E isso serve a ele para aquela retroalimentação da polarização, o discurso polarizante que eleva a chance dele para 2026, que é o voto de rejeição do outro, de rejeição ao Bolsonaro, e ele, como antagonista, se vale disto. Claro que ele pensa também politicamente, porque pela primeira vez nesse Lula 3 foi que a chave virou positivamente nas redes sociais, em especial para o presidente Lula. Tanto que as pesquisas mostram aí na última semana um freio na onda de impopularidade e pela primeira vez ele consegue resgatar a popularidade que tanto precisa para a campanha de 2026. Jair Bolsonaro, presidente Lula, ambos estão enxergando nessa crise uma oportunidade, mas quem está surfando melhor essa onda é o presidente da República, o presidente Lula. Mas, Cuba, você acha que essa janela de oportunidades, né, se a gente pode dizer assim, ela se sustentará? Tudo vai depender, né, Soraya? Neste momento tem dado certo do ponto de vista eleitoral, simplesmente eleitoral falando. E aí, da fala do ministro Fernando Haddad, que a gente viu há pouco, ficou uma dica ali, deu a entender que talvez o governo já esteja pensando em alguma política pública econômica de compensação para o setor mais afetado, talvez emprego da indústria do aço, talvez algum programa de subsídio para os produtores de laranja, enfim. Esse governo não tem vergonha, nem cautela nenhuma de dar subsídio, de dar apoio, de criar programa. Depois eles fazem até uma votação para isso sair fora da contabilização do arcabouço fiscal. Então, talvez seja mais uma oportunidade aí de se criar um programa para capitanear o enredo político necessário para o presidente Lula para 2026. Obrigada a Kobayashi, também ao Alan Gani.